Vamos falar a verdade aqui? Doce é bom, né? Doce é bom demais. Na verdade, todos nós somos evolutivamente programados para adorar o sabor doce, o gosto doce. O problema é quando não é mais você que controla a sua gula, mas sim é a gula que controla você. Tudo bom contigo? Eu sou o Rodrigo Polesso, sou fundador do Emagrecer de Vez e do projeto Tribo Forte também e defensor das verdades sobre emagrecimento, saúde e estilo de vida saudável. Aqui eu conto para você na lata, baseado em evidência, as verdades sobre este assunto. E o assunto de hoje é gula, o vício por doce. Eu quero te passar hoje 12 dicas de como é que você pode vencer esse vício, essa gula para sempre. Quando bater aquela vontade, o que você pode fazer, eu vou passar algumas dicas sobre isso também. E por final, como você pode tomar rédea, controle da sua saúde, da sua boa forma também. Agora, primeiro, eu tenho uma confissão a fazer. Oi, meu nome é Rodrigo e eu já fui um viciado em doces. E quem nunca passou por isso, na verdade? Eu já passei na pele, sim, preciso confessar. Mas vamos lá para nossas 12 dicas de hoje. A primeira dica de hoje é: não confunda gula por doces com fome. São coisas bem diferentes. Veja, a gula por doce é uma coisa diferente da fome fisiológica, a fome de verdade. Se você acabou de almoçar, por exemplo, você comeu o suficiente, você já supriu seu corpo com energia, mas bate aquela vontade por uma sobremesa, talvez por questão de hábito, talvez por questão emocional. Você almoçou uma ótima refeição, comeu bastante lá e depois, 2 horas depois, você dá aquela fome por doces. Isso é gula. Isso não é uma necessidade fisiológica, é uma necessidade muitas vezes emocional, sim, mas às vezes um sintoma de um vício, né? Uma compulsão pelo consumo de sabores doces. Então é muito importante você saber que hora acontece cada coisa. Às vezes você pode achar que tá com gula por doce, né? O outro lado da moeda aqui. Você pode achar que tá com gula com doce, mas na verdade você está com fome. Então, na verdade, você poderia ir almoçar e essa gula por doce vai automaticamente diminuir. Então é bom você primeiro, antes de tudo, ter em mente, ter uma consciência, saber analisar quando a sensação que você está sentindo é gula por doces ou é fome de fato. A segunda dica aqui é um erro muito comum de quem tenta vencer a gula por doces. Não conte somente com a sua força de vontade. Nós não somos robôs, nós temos limites. Nossa força de vontade unicamente não será capaz de quebrar esse vício. Nós precisamos fazer mudanças de estilo de vida, principalmente da forma que você se alimenta e outras formas que a gente vai ver agora. Então não caia na armadilha de achar que você pode quebrar o seu vício, sua gula por doce, somente contando com a sua força de vontade. Você vai ficar estressado, vai ficar para baixo, sem motivação, vai sofrer muito mais do que o necessário e no final o objetivo não será concluído bem provavelmente. A terceira dica aqui para você quebrar de vez a gula por doce, o vício por doce, é você diminuir a frequência em que você sente o sabor doce na sua boca. Essa dica é muito importante. Lembre-se, eu não estou falando em cortar 100% no começo, dependendo do teu caso. Eu estou falando em diminuir a frequência em que você sente sabor doce. E o sabor doce pode vir de sobremesa, pode vir de bebidas, pode vir de balinha, pode vir de adoçante, pode vir de qualquer coisa. O sabor doce irá estimular e reforçar esse ciclo de vício que você tem. Então, ao invés de você, por exemplo, cortar de 5 Coca-Colas para 0 no dia, que é muito difícil se manter uma mudança tão radical, você pode mudar para 4 no dia, depois 3, depois 2, depois 1, e depois você decide o que você faz. Mas diminuir a frequência que você sente o sabor doce ao longo do seu dia. Talvez não comer sobremesa em uma das refeições como você está acostumado, até que você se acostume e depois você corte todas as sobremesas e acaba comendo sobremesa uma vez só por semana, por exemplo, né? É chave você diminuir a frequência que você sente sabor doce, porque cada vez que você estimula os sensores doces aí da sua boca, você está reforçando seu ciclo de vício e vai tornar a quebra muito mais difícil. E agora, meio junto com a dica anterior, a quarta dica aqui é você cortar ou limitar bastante o consumo de alimentos processados e refinados. Apesar de eles não terem sabor doce, eles são praticamente açúcar, glicose no seu sangue e vão ter o mesmo efeito. Exemplo disso, um pedaço de pão, macarrão, por exemplo, bolachas salgadas, eles não são doces, certo? Mas são essencialmente glicose, que na verdade o açúcar, para você entender, o açúcar é metade frutose, metade de glicose, né? A molécula, né? De açúcar é 50% frutose, 50% glicose, é a frutose que dá o sabor doce ao açúcar. Agora, por exemplo, o trigo, ele é essencialmente glicose, ele não tem frutose, então você não sente o doce, você sente só a parte do carboidrato, que ainda assim funciona como açúcar no sangue também, né? Então, ao você remover limitar o consumo desses processados refinados, você vai estar também limitando a sua sensação, a sua necessidade do corpo por alimentos desse tipo, alimentos que são essencialmente açúcar. E tem um estudo muito interessante aqui que eu quero comentar. Eles pegaram 2 grupos de pessoas, né?
para se alimentar de forma diferente, no ensaio clínico randomizado aqui. Então, 2 grupos de pessoas deram a mesma quantidade calórica à refeição, só que a diferença entre essas 2 refeições era o índice glicêmico dos alimentos. Ou seja, alimentos processados e refinados, como eu falei, pão, massa, etc., doces, tem um alto índice glicêmico, estimula bastante a insulina no seu sangue, e um baixo índice glicêmico ele vai ter pouco impacto na insulina no sangue. Provavelmente são alimentos mais controlados em carboidratos mais lentamente digeridos, né? Então, basicamente, a diferença entre comer açúcar, pães refinados e outros alimentos um pouco melhores, né? Então, eles fizeram esse teste, separaram em 2 grupos e no final eles concluíram aí que o grupo que comia uma refeição de mesma quantidade calórica, veja, a gente não está falando nem em quantidade, o tipo de alimento de alto índice glicêmico teve mais problemas em questão do vício e da gula, porque na conclusão do estudo a gente vê aqui, fala que o grupo do alto índice glicêmico, eles tiveram um problema de aumento de fome, e também esse tipo de alimentação estimulou a parte do cérebro associada com o benefício, digamos, o prêmio por ter comido algo doce, e também a parte de gula, né, que vai acontecer depois de você ter comido, e na verdade vai atrapalhar a tua sensação de fome, a sua vontade de comer na próxima refeição também. E você está gostando dessas dicas até agora? Gosta desse tipo de assunto? Quer ser o melhor que você pode ser na sua melhor forma física, tendo a saúde que você merece, né? Siga esse canal, já clica aqui embaixo, já siga isso aqui, acompanhe esses vídeos semanalmente que eu sempre posto aqui as verdades sobre esse assunto, certo? Agora vamos para a próxima dica. A próxima dica é: foque no seu bem-estar, em cuidar da sua serotonina, que é esse hormônio do bem-estar, de se sentir bem. Veja, quando você está para baixo, deprimido, às vezes estressado, você sente mais vontade de, enfim, se dar um presentinho, digamos assim. E a gula por doce é muito mais forte nessas horas, e você deve ter percebido isso também. Então, ao invés de se estressar, de criar um estilo de vida para você que seja maçante, que deixe você para baixo, onde você não tenha momentos legais, tente cuidar um pouco disso e melhorar essa condição, porque isso vai tornar muito difícil para que você quebre esse vício por doce. Toda vez que está para baixo, o teu corpo acha que é uma boa ideia ter um presentinho, né, um benefício, um estímulo a dar dopamina no cérebro com o consumo de algo doce. Então, fique alerta sobre isso. A próxima dica é o seguinte: cuidado com adoçantes. Não importa o tipo de adoçante. Pode ser stevia, pode ser aspartame, pode ser xilitol, o que é que seja. O que é comum entre todos os adoçantes, na verdade? É o gosto doce que eles produzem. E lembra uma das primeiras dicas que a gente viu aqui? Diminua a frequência em que você sente o gosto doce. Apesar de muitos adoçantes não terem calorias, não estimularem insulina no sangue, etc., eles ainda são doces. Então você vai continuar treinando o seu corpo a consumir coisas doces frequentemente. Então o consumo de doces, de adoçantes naturais, pode ser um passo intermediário à medida que você tira açúcar, afinal eles tendem a ser bem melhores que açúcar, na verdade. Mas lembre-se, se você quer se livrar e tomar controle da sua gula sobre açúcar, sobre o sentimento doce, sobre doces, né? Você precisa diminuir a frequência. E uma ótima maneira de fazer isso é diminuir a frequência que você usa adoçante também. Talvez você pode começar não de 100 a 0, né? Você começa a diminuir devagarzinho até que você atinja o controle que você quer. Próxima dica aqui é: se distraia, né? Se você já comeu e passou 1 hora, 2, está meio entediado, não sabe o que fazer, está para baixo, né, na mesa com os dedos batendo assim, você vai lembrar que existe geladeira na sua casa, você vai lembrar que você talvez tenha biscoito na sua casa, você vai querer se dar um presentinho novamente, comer algo doce, consumir algo doce ou tomar algo doce também. Você vai ter essa vontade. Então, entediado é uma péssima receita aí para você se livrar do doce, porque quando a tua cabeça está de varde, você vai querer se dar prazer de alguma forma, e a maneira mais imediata de fazer isso hoje em dia é consumindo um alimento que você não deveria consumir, que é um carboidrato processado, um refinado ou um açúcar. Então a dica é: se distraia, se mantenha ocupado. Isso vai facilitar muito durante o período de quebra desse vício. Próxima dica aqui, difícil na verdade de aplicar essa dica, que é: durma bem. Veja, é muito bem documentado que quando você tem uma má noite de sono, quando você dorme mal, você está viajando de avião, não consegue dormir direito, você acorda no outro dia, você tá com mais fome que o normal. É bem documentado que a tua insulina fica bem mais alta no teu organismo quando você tem uma má noite de sono. Isso faz com que você tenha mais cravings, né, que a gente fala aqui em inglês, mais vontade, mais gula para alimentos que você não deveria comer, que são alimentos de energia rápida. Por exemplo, doces, sucos, refrigerantes, etc. Então, quando você dorme mal, já espere que provavelmente você vai sentir mais fome, e principalmente por alimentos de energia rápida também. Então, tente cuidar quando possível para você criar uma rotina legal de sono para você, para que você durma
durma bem e fique no controle dessa tentação. Próxima dica aqui é: não faça dietas de corte calórico, ou seja, não faça dietas de sofrimento. Ao você se punir, se martirizar, cortar calorias forçadamente, ao você começar a se exercitar um monte, começar a restringir porções além do necessário, você vai fazer com que o teu corpo queira energia rápida e que essa gula se fortaleça ainda mais. A gente sabe, é documentado cientificamente, que toda dieta de corte calórico, onde você foca na quantidade do que você come e não na qualidade do que você come, como eu costumo fazer, você tende a ter um sucesso bastante diminuído, para dizer assim. Na verdade, você tem o fracasso, vai aumentar muito a chance de fracasso nesse caso. Você vai sofrer mais, o seu corpo vai ficar resistente à perda de peso, você vai ter mais gula e talvez desenvolver um problema até psicológico com a tua relação com a comida. A gente não quer isso. Então, antes de seguir dietas aí de corte calóricos extremas, preste atenção, existe um outro caminho, e se você quer quebrar sua gula por doce, esse é o péssimo caminho para se seguir. Próxima dica aqui é uma dica não difícil, mas é de grande impacto na sua rotina e vai te ajudar muito nas horas que a gula bater, tá? Tire da sua frente as distrações, as tentações, na verdade. Tire os doces, os produtos que você não quer comer da sua vista, tire da sua casa. Às vezes a gente tem naquele armarinho separado, né? Que a gente nunca vai naquele armarinho. Deixa bater uma tristeza, um estresse, uma gula, você vai achar aquele armarinho rapidinho, vai comer o que está lá dentro. O teu cérebro vai lembrar daquilo. Se você não comprar, não tiver em casa doces, açúcares, esse tipo de coisa, você não vai ter como, né, ir lá e pegar esse armarinho. Você vai ter que ir até o mercado comprar e talvez a sua vontade, a tua tristeza não seja tão grande a te motivar a fazer isso, né? Mas tente se ajudar como você pode, se livrando das tentações óbvias que você tem em casa. Essa é uma ótima dica para se seguir. Limpe a sua casa de tentações. Assim você não corre o risco de você, nos piores momentos, ter que contar com a sua força e vontade de não ir atacar lá esses doces. A próxima dica, e talvez na minha opinião, a mais importante, é mudar o teu estilo de vida alimentar, praticando o estilo de vida alimentar que eu chamo de alimentação forte. É um estilo de vida alimentar que eu ensino no meu programa Código Emagrecer de Vez e falo também bastante dentro da Tribo Forte. Ele é fundamentado em alimentos de verdade, é um programa que é um estilo de vida alimentar que prioriza a densidade nutricional dos alimentos. É um estilo de vida alimentar que prioriza alimentos de verdade, nutritivos. E a gente sabe, por casos, né, que as pessoas vêm nos contar também, que pessoas que são muito viciadas em doce, como eu era, na verdade, no começo, quando você aplica um estilo de vida alimentar dessa forma, em até 2 semanas, geralmente os piores casos, 2 semanas, você quebra essa gula por doce. Essa gula perde força dentro de você. É incrível como isso funciona. A primeira semana não é a mais fácil do mundo, mas imagine se em 1 semana ou 2 semanas, no máximo da sua vida, você pudesse quebrar essa relação que você tem com o açúcar e começar a tomar controle de volta. É mudando seu estilo de vida alimentar. É uma força incrível, isso é bem documentado também. A gente vê todo dia pessoas vindo pra gente contar que isso acontece mesmo. Novamente, cuide do seu estilo de vida alimentar. A forma como você come no dia a dia tem muito impacto em quanta gula você sente. É o estilo de vida alimentar da alimentação forte. Você quer saber mais sobre isso? Entre em códigoemagrecerdevez.com.br. Eu vou te ensinar lá num vídeo como tudo isso funciona. Já já vou te contar o que você pode fazer quando bate aquela gula e não tem jeito mesmo, tá? Mas a última dica aqui de hoje dessa lista é uma dica bônus, que é consumir mais probióticos, consumir mais produtos, alimentos fermentados. O estudo do microbioma intestinal, que é a nossa colônia de bactéria intestinal, é recente, né? Tem muita coisa a descobrir ainda, mas a gente tem bons indícios para indicar que, dependendo da sua flora intestinal, das espécies de bactérias que tem lá dentro, elas vão fazer com que você sinta muito mais vontade por certo tipo de alimento. Então, se você se alimenta de forma errada, não é do tipo da alimentação forte que eu falei, você tende a sentir mais fome, mais gula por carboidratos simples, açúcares, pães, massas, bolos, sobremesas, bebidas adoçadas. Porque essas bactérias do seu organismo, você está com uma população lá embaixo que adora esse tipo de alimento. E a gente sabe que existe uma conexão direta entre a flora intestinal e o nosso cérebro também. Então você vai ter esse impacto, essa interferência. Então, ao você cuidar da sua flora intestinal, diminuir o consumo desses alimentos, você começa a reestruturar a sua colônia de bactérias e começa a popular mais com bactérias do tipo bom, aquelas que não têm gula por alimentos desse tipo, né? E você, ao consumir alimentos fermentados, são probióticos, são bactérias, colônias vivas que você insere e você ajuda nesse objetivo de popular
o seu microbioma com o tipo correto de bactéria e se proteger dessas tentações escondidas. Ótimo, agora vamos lá para 6 dicas para você fazer quando bate aquela gula de comer alguma coisa doce e não tem jeito. A primeira dica é: coma algo nutritivo. Às vezes está com uma gula, tá com gula por doce, você quer doce mesmo. Mas se você comer algo nutritivo naquela hora, umas nozes, um abacate, alguma coisa assim, pedaços de coco, por exemplo, esse tipo de coisa que não é doce, você muitas vezes vai matar aquela vontade de comer doce mesmo assim. Então, às vezes está com um pouco de fome, você pode tentar comer um alimento nutritivo ao invés de sucumbir à tentação, à gula por alguma coisa doce que vai te dar depois dor na consciência, né? A segunda dica para fazer quando bate aquela vontade é água. Por que não? Às vezes a gente está desidratado e acha que é fome, acha que é gula. Pega um copão de água, um belo copo de água, vire ele. Toma um belo, grande copo de água. Às vezes aquilo vai matar essa gula e depois uns 15 minutos você nem lembra que estava com vontade de comer doce. A outra é uma que eu adoro, na verdade. Eu uso também quando acontece pra mim, que é café, né? Se você toma café, essa é uma ótima forma de você matar a fome, na verdade, porque ele suprime um pouco o apetite naturalmente, né? E também matar a vontade de comer doce. Café puro, né? Eu tô falando aqui, não sei se você toma café puro ou não, mas não adianta colocar adoçante no café, obviamente, né? E esse é um outro desafio à parte. Tem gente que tem muita dificuldade com isso, né? Mas eu acostumei com o tempo, hoje eu não consigo tomar doce. Mas o café, e se você quiser colocar uma dica bônus, óleo MCT ou óleo TCM, que a gente fala em português, ou óleo de coco até dentro do teu café, um pouco de gordura ali dentro, isso vai te ajudar também a matar ainda mais rapidamente essa gula por doce e qualquer gula por alimentos que você tem naquele momento lá. Então uma ótima dica, além de ser deliciosa e você poder fazer em qualquer tempo do seu dia, né? Bom, vamos lá, a próxima aqui é outra bebida, é chá. Né? Você pode fazer um chá que você adora naqueles momentos que bate aquela vontade de comer doce, né? Aí, se for terrível mesmo, não tiver o que fazer, aquela vontade, você precisa de algo doce, quer matar, quer sentir aquela vontade, cuidado com as dicas que eu passei antes, né? Mas mesmo assim, uma boa alternativa é você fazer um chá e colocar um pouco de adoçante natural, como a estévia, como o xilitol, como o eritritol, que é meu favorito. Você coloca um pouco, não deixe super doce, mas coloca um pouco no chá. Isso vai estimular os sabores do chá, né? Vai dar mais sabor naquele chá, e também vai te ajudar a matar essa vontade por doce, sem adicionar o impacto metabólico, calorias, etc. Mas lembre-se, se você tomar chá adoçado várias vezes por dia, você vai estar reforçando aquele ciclo de gula. Outra dica muito bacana aqui, e nutritiva também, e de pouco impacto, é você comer um quadradinho de chocolate, no mínimo 80% cacau. Muito importante. 70% eu considero sobremesa, tá? No mínimo 80%. Eu consumo só 85%. E se você for macho mesmo de verdade, ou mulher forte pra caramba, você pode consumir 90%, 95% ou 100% de cacau, que é bem mais difícil de comer na verdade. Mas lembre-se, a partir de 80%, a quantidade de açúcar no teu chocolate é muito pequena. E o cacau é uma fonte nutritiva, um alimento nutritivo, fonte boa de nutrientes, né, também, antioxidantes também. E com certeza vai matar essa vontade por doces. E como é um pedacinho, né, de chocolate de 80%, ele não é tão fácil de comer como chocolate ao leite. Então você vai se divertir com aquele pedacinho por um bom tempo. Então essa é uma ótima dica para aquelas horas que bate uma vontade que não tem jeito. E a última dica aqui, que na minha opinião não é a melhor de todas, mas enfim, é comer uma fruta, tá? De preferência uma fruta que não seja tão doce assim. Frutas são sobremesas da natureza. Só que as frutas de hoje são muito mais doces que as frutas originais que estavam na natureza. Então tem muito mais impacto metabólico, né? Muito mais frutose, muito mais sabor doce nessas frutas. Então comer várias frutas ao longo do dia, você vai estar com aquela mesma coisa. Vai estar estimulando o seu vício, reforçando o seu vício por doce. Então quando bater aquela vontade maluca que não sabe o que fazer, talvez uma fruta cítrica, uma maçã, né, um pêssego, uma amora, mirtilo, framboesa, uma coisa um pouco de menor índice glicêmico pode te ajudar a matar essa vontade por doce e não te prejudicar no teu objetivo de emagrecimento ou de vencer essa gula aí. Ok, agora tem outra coisa que o pessoal pergunta muito, suplementos para suprimir a vontade por doce, tá? Eu acredito muito mais em modificações de estilo de vida, mas só para cobrir esse tópico, eu vou mencionar 2 aqui, que na verdade eu não estou recomendando, só estou falando, não tem muita ciência por trás, então fica a teu critério pesquisar. Mas 2 suplementos, digamos, que são muito falados por aí em relação à gula por doce. O primeiro é L-glutamina, né, glutamina L, que você pode consumir, que as pessoas dizem que ajuda a diminuir bastante a vontade por doce. Mas lembre, esse é uma pílula que você está tomando, não é uma mudança de estilo de vida. Então não espere que solucione o seu problema, tá? Isso funciona como um band-aid, na verdade. O segundo, que é suplemento que o pessoal fala que é associado com a diminuição de gula, é cromo, né? Suplemento de cromo.
Isso pode ajudar a diminuir a intensidade das suas gulas também. Eu só queria cobrir essa parte de suplemento, porque sempre tem gente que pergunta, mas de novo, eu não recomendo, eu não focaria nisso, eu nunca tomei suplementos, eu acredito em mudança de estilo de vida, porque são elas que duram para sempre. Agora vamos lá, sumarizando a mensagem de hoje, tá? Sentir vontade por doces, gula por doces, esporadicamente, é normal, tá? Nós somos humanos, às vezes a gente tá para baixo, tá triste, a gente quer uma coisa doce, não tem problema se isso acontece infrequentemente, esporadicamente. Agora, quando a sua vontade de comer doce acontece frequentemente na sua rotina, todos os dias, seguido, esse é um problema. Está na hora de você tomar controle sobre a gula e parar de deixar que a gula tome controle sobre você. Deixa eu te falar, se você está interessado em uma forma de quebrar essa gula por doce para sempre, na verdade, construir um estilo de vida segundo a alimentação forte, e de tabela ainda, deixar suas calças mais frouxas, na verdade, eu convido você a participar do programa Código Emagrecer de Vez. A primeira fase é o desafio, são 4 semanas só e tem pessoas reportando incríveis resultados, pessoas que perdem até 15 quilos em um mês, sem contar caloria, né? Sem ficar comendo doce, porque quebrar totalmente a gula. E lembre-se, a gula por doce você tende a quebrar em 2 semanas no máximo, nos piores casos, quando você faz a coisa certa, sem sofrer, na verdade. Quando você usa a ciência em benefício da sua saúde, na verdade. Então fica meu convite, se você quer emagrecer de vez, quebrar tua gula por doce, tomar as rédeas, controle da sua saúde, sob boa forma, entre no programa Código Emagrecer de Vez. É só você entrar para conhecer mais, códigoemagrecerdevez.com.br. No mais, é isso, espalhe esse vídeo, ajude essas pessoas a se livrarem dessa praga que é esse vício com coisas doces, essa gula por açúcar, e tomar controle da sua saúde. Sua saúde é importante, você é importante, seja o melhor que você pode ser. A gente se vê na próxima semana com mais um vídeo aqui para te ajudar. Um grande abraço, até lá!